Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui no nosso canal Alex de Almeida. E hoje nós temos um tema um tanto meio que preocupante, polêmico, preocupante, no que diz respeito ao preconceito das religiões, o desrespeito, a falta de empatia. E isso tudo nos leva a uma autorreflexão do que nós estamos fazendo, do que nós estamos escolhendo e o que nós iremos colher no futuro. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao nosso ponto de reflexão. Jesus, quando veio ao planeta Terra, ele não falou de templos, nem de conventos, nem organizou uma religião como várias que temos nos dias de hoje. Jesus veio trazer o amor, o perdão. Então, Jesus, quando esteve entre nós, ele veio trazer para todos nós o amor de Deus, o amor do Cristo, o amor da nossa Mãe Santíssima. Ele veio mostrar, abrir uma porta que estava fechada. Muitos de nós conseguimos captar o que Jesus quis trazer. Muitos não estão nem aí, continuam na barbaridade, continuam fazendo aquilo que aos olhos de Deus é completamente errado. Porque é fácil quando nós falamos que estamos em Deus, com Jesus, nós estamos dentro dos templos, orando, louvando ao Senhor, cada um dentro da sua religião. Repito, Deus não trouxe religião, Jesus trouxe o amor. Jesus, quando veio, ele não trouxe a igreja evangélica, a igreja católica, a umbanda, o candomblé, o kardecismo, não. Jesus, ele saía com os pés descalço, calçado, descalço, para levar a boa nova, para levar o amor, para levar o perdão, para mostrar para todos nós que aquilo que nós estávamos cultuando era completamente errado. Aquilo que nós estávamos fazendo estava errado. E Deus manda o seu Filho, Jesus, para que abrisse a porta dos nossos corações, para que nós possamos enxergar com os olhos do coração. Então, é muito fácil quando você está dentro da sua igreja louvando, quando você está adorando ao Senhor, mas tem um irmão que está precisando da ajuda, tem um animalzinho que está jogado na rua, e você, quando passa da porta da igreja, da porta do templo para fora, você se modifica. É fácil ser o evangélico, é fácil ser adorador de Deus dentro de um templo. Eu quero ver ser adorador de Deus, respeitar a Deus, amando aos seus semelhantes, amando os animaizinhos de estimação. Muitos passam, olham uma pessoa que está passando necessidade, não está nem aí. Não está nem aí. Olha um cachorro que está machucado, precisando de cuidados, de um alimento, de um pouco de água, não estão nem aí. E se dizem, os defensores, os donos do conhecimento. É fácil dentro da igreja, é fácil dentro do seu templo, é muito fácil, porque lá não vai ter mendigos, lá não vai ter cães sarnentos, doentes, com machucado. Ali, geralmente, as pessoas, elas já começam a se criticar pela roupa, pelo jeito de cantar, pelo jeito de louvar, e se acham os certos, os donos da verdade. Estão completamente errados. O que Jesus fazia? O que nos diz o Evangelho? Então foi o que eu falei, o que Jesus veio fazer? O que Jesus fazia? Jesus trouxe a boa nova.
E dentro da Boa Nova, Jesus, ele pregava o amor, a compreensão, o comprometimento, a determinação, a fé em Deus para com todos. Muitos, como eu disse, não conseguiram enxergar e continuam com os olhos vendados. Outros conseguiram. O que nos diz o Evangelho? O Evangelho nos traz tudo aquilo que Jesus Cristo nos trouxe. Tudo aquilo que era em prol da sociedade, em prol de nós, seres humanos, seres errantes, para que tudo aquilo que Jesus trouxe, tudo aquilo que Jesus ainda nos traz, porque continua a palavra de Deus, a palavra de Jesus, o amor, isso continua, isso não morreu, isso continua dentro de cada um de nós. Aqueles que acreditam, aqueles que aceitam Jesus, continuam recebendo a palavra de Deus, continuam recebendo a palavra de Jesus, o amor. Jesus não falou de templos, nem de conventos, nem organizou uma religião como a que temos. Se o Evangelho tem razão, recordemos o que Jesus disse a uma mulher samaritana. O que não nos deixa dúvidas é que Jesus afirma que a adoração a Deus não está associada a um lugar determinado. Tenhas templos ou não, o importante de verdade é a honradez, é a honestidade, é a bondade, a luta contra o sofrimento e o empenho por humanizar este mundo e esta vida. Então foi o que eu disse. Jesus, quando veio, ele não trouxe o templo, a igreja. Ele não trouxe isso. Isso foi criado pelos homens. Cada um fatiou aquilo que Jesus trouxe. É o meu entendimento. É o que eu acredito. É o que eu consigo enxergar. Não estou aqui pedindo para você, que é evangélico, acreditar no que eu estou falando. Eu só peço que você reflita um pouco mais. Saia dessa bolha, saia dessa imaginação que colocaram você, porque você foi colocado dentro de uma bolha que não consegue enxergar além dessa bolha. Por isso que eu estou dizendo para vocês, é o que eu acho. Não estou pedindo para ninguém acreditar em mim. Busque, sinta a sede, a fome do conhecimento. Busque, não fique só naquilo que o homem que está atrás de um púlpito possa conduzir a sua vida. Se a dele está toda torta, como é que ele quer conduzir a sua vida? Somos seres errantes em busca de um aprimoramento. Nós não temos entre nós, hoje, pessoas que são 100% a dona da razão. Todos nós estamos aqui em busca de um aprimoramento, de uma evolução moral e espiritual. Então não fique crendo, acreditando fielmente naquilo que o homem que está atrás de um púlpito está abrindo a boca para falar. Até porque ele mesmo manda você fazer aquilo que ele não cumpre. Então, eu quero que você faça um ponto de reflexão da sua vida, dentro do seu coração. Busque o conhecimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, aqui está falando que Jesus, ele não falou em templos, ele não falou em conventos e nem organizou uma religião como essas que nós temos hoje. Nós temos várias religiões. Está uma coisa, vou falar assim, está uma coisa de doido, né? Abre-se templos com vários nomes, com várias denominações, e isso confunde, e isso faz com que cresça cada vez mais a descrença, que cresça cada vez mais a ignorância, que cresça cada vez mais aquilo que vem acontecendo, que é a parte de criticar, de achar que você está certo e os outros estão errados. Mas por que isso, Alex? Porque estão alimentando, é o que estão fazendo. Estão abrindo várias e várias e várias concepções de religiões que falam sobre várias coisas, que liberam várias e várias situações. Tem hoje religião para tudo quanto é tipo de pessoas, de pensamentos, de atos, como se Deus não existisse. Isso virou uma negociata, isso virou um negócio.
Então aqui fala que Jesus, não falou em templos, nem em conventos e nem criou religiões, né? Se o Evangelho tem razão, recordemos o que Jesus disse a uma mulher samaritana. O que não nos deixa dúvidas é que Jesus afirma que a adoração a Deus não está associada a um lugar determinado. Você pode adorar a Deus, você pode conversar com Deus, com Jesus, em qualquer lugar. Não precisa você estar dentro de um estabelecimento, não precisa você estar dentro de um templo. O seu corpo é o seu templo, a sua casa é o seu templo. Tenhas templos ou não, o importante de verdade é a honradez, a honestidade, a sua bondade, a luta contra o sofrimento e o empenho por humanizar este mundo e esta vida. Então, o que Jesus quer é que você ame o próximo. O que Jesus quer é que você ajude, que você perdoe, que você honre seu pai, sua mãe, que você honre a Deus, que você seja honesto, que você seja bondoso, que a luta contra o sofrimento e o empenho por humanizar este mundo e esta vida saia de dentro de cada um de nós. A religião não está desaparecendo. A religião está se deslocando para os lares, para dentro das casas. Está saindo dos templos. Estão escapando das mãos dos sacerdotes, dos padres, dos pastores, desvinculando-se da alvenaria e se consolidando no corpo, no espírito de cada ser que habita o planeta. E cada dia que passa, vemos e apalpamos mais e mais a nossa fé em Deus. O centro da religião já não está no templo, está na vida, na defesa, na proteção e na dignificação da vida. Ademais, a religiosidade está no projeto de vida e na forma de viver de cada um que assume, faz a sua e a põe em prática. Então, as pessoas, elas estão louvando, sim, estão dentro de templos, sim, mas aquelas pessoas que estão tendo o conhecimento, estão enxergando que não há necessidade de estar dentro de um templo, estar debaixo das palavras de um homem ou de uma mulher, de um ser errante como você. Você não precisa de outra pessoa para você ter essa conexão com Deus. Você pode ter a conexão com Deus, com Jesus, com os seus entes queridos, com os espíritos que te acompanham, que te ajudam, o seu anjo guardião, de dentro da sua casa, dentro do seu banheiro, dentro do seu quarto. Porque é livre o acesso a Deus, a Jesus. Não precisa. Se você quer chegar ao Pai, chegue, fale primeiro com Jesus, converse com Jesus, que Jesus levará você até ao Pai, até a Deus. O único que está entre os seres errantes que somos nós e Deus é Jesus. Então converse com Jesus. Peça a Jesus para levar os seus pedidos, o seu clamor a Deus, para que Ele possa ajudar, para que Ele possa atender os seus pedidos. O que Jesus fazia? O que nos diz o Evangelho? Jesus não falou de templos, nem de conventos, nem organizou a religião como a que temos. Se o Evangelho tem razão, recordemos o que Jesus disse a uma mulher samaritana. Mulher, acredite em mim, está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. João capítulo 4, versículo 21 a 24. Os entendidos poderão discutir sobre o sentido exato do texto. O que não nos deixa dúvidas é que Jesus afirma que a adoração a Deus não está associada a um lugar determinado. Tenhas templos ou não. O importante, de verdade, é a honradez, a honestidade, a bondade, a luta contra o sofrimento e o empenho por humanizar este mundo e esta vida. Eu repeti porque eu queria deixar para você o que Jesus fala para a mulher, né? Mulher, acredite em mim, está chegando a hora
em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. Preste atenção nessa frase. Em que os verdadeiros adoradores, vão adorar o Pai em espírito e verdade. Quem são esses verdadeiros adoradores? Aqueles que têm a conexão direta com Deus, que têm a sua conexão direta com Jesus, sem intermediários. Quando eu falo sem intermediários, eu coloco um único intermediário entre nós, entre Deus e nós, seres errantes, que é Jesus. Se nós quisermos chegar ao Pai, falar com o Pai, temos que passar primeiro por Jesus. É o único intermediário. Sem Ele, nós não conseguimos chegar até o Pai. Então, sem essa conversa de que, com todo respeito a um pastor, a um padre, com todo respeito, que está atrás de um púlpito, abrindo a boca para falar algo, querendo conduzir a sua vida, querendo ser o interlocutor entre você e Deus. Ele não está nem mais em Jesus, é entre você e Deus. Ele é um interlocutor. Ele já está querendo fazer o papel de Jesus, um ser errante, um ser falho, um ser que fala para você fazer as coisas e ele mesmo não cumpre, ele mesmo não acredita, ele mesmo não teme, não respeita a Deus. Retiro a palavra temor, não respeita a Deus. Eu retiro a palavra temor porque eu acredito que o Deus que eu sirvo, ele não quer ser temido, ele quer ser respeitado. Muitas coisas que estão na Bíblia, eu não concordo, mas respeito. Então, quando fala que temereis a Deus, ter medo de Deus, eu, Alex, acredito, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus espera de cada um de nós, seus filhos. Deus quer que seus filhos respeitem, como Deus respeita a todos os filhos. Então, quando aqui fala que em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, é porque você vai estar diretamente linkado ao Pai através de Jesus, sem outros intermediários. Esses são os verdadeiros. Não precisa você estar dentro de um templo de segunda a segunda, orando, pedindo a Deus. Porque Deus, lá atrás, quando Ele enviou o seu Filho, Ele não especificou que teria que ter um templo, A, B ou C, para conversar com Ele, para pedir, para agradecer. Ok? A contrapartida, nos dias de hoje, nós que acreditamos em Deus Pai, dentro de várias religiões, vem acontecendo algo que preocupa e precisamos combater com informação, que é a intolerância religiosa gera preconceito e malefícios para a sociedade. Ela é caracterizada quando alguém não reconhece ou não respeita a religião ou crença do outro. Uma prática que deve ser combatida porque traz à tona a falta de liberdade, respeito e diversidade. Nós, hoje em dia, nós temos muito disso, né? A falta de respeito, a intolerância religiosa. Eu respeito todas as religiões. Eu respeito o evangélico, eu respeito o catolicismo, eu respeito a Umbanda, eu respeito o candomblé, eu respeito o budismo, eu respeito o espiritismo kardecista, eu respeito. Até porque hoje eu, Alex, eu sou espírita kardecista e também trabalhador de um centro de Umbanda, a Umbanda do amor, a Umbanda da caridade, a Umbanda que ajuda, que pratica a caridade, que pratica o amor. E eu consigo enxergar Deus ali dentro. Eu consigo enxergar Deus dentro da igreja evangélica, eu consigo enxergar Deus dentro de uma igreja católica, eu consigo enxergar Deus dentro da Umbanda, eu consigo enxergar Deus dentro do kardecismo, eu consigo enxergar Deus. Então, quando você consegue enxergar Deus, você consegue trabalhar, você consegue praticar o amor, a caridade. Aonde você consegue fazer isso, é porque a sua lei de atração, tudo aquilo que você gera dentro de você, que é o amor, que é a caridade,
a bondade, o trabalho. Isso é uma afinidade. Aonde tiver a bondade, o trabalho, a caridade, se você está gerando isso, você vai ser puxado para dentro disso. É uma lei de atração. Agora, se você está na maldade, na enganação, na destruição, na mentira, você vai para um lugar que vai te aderir, né? Vai fazer uma aderência, vai envolver você. Mas por que isso, Alex? Eu falo isso porque em tudo quanto é lugar, em todos os lugares existem o negativo e o positivo. Não adianta, gente. Dentro da igreja evangélica existe o negativo e o positivo. Dentro da igreja católica existe o positivo e o negativo. Dentro do kardecismo existe o negativo e o positivo. Dentro da Umbanda existe o negativo e o positivo. Dentro do candomblé existe o positivo e o negativo. Dentro do budismo existe o negativo e o positivo. Mas por que, Alex? Porque todos nós somos seres humanos, seres errantes. Cada um carrega a sua bagagem. Uns com muito amor, outros com muita maldade. E quando isso se junta, por isso que diz, separar o joio do trigo. Só que ainda não está nessa separação. Isso vai acontecer um dia. Quando o planeta se regenerar, isso vai acontecer. Vai haver uma separação. Por isso que eu digo para as pessoas, busquem a bondade, busquem o amor, busquem a caridade, mas não pelo toma lá da cá, não pela barganha, mas sim pelo amor ao próximo, pela empatia ao próximo. Porque não adianta você barganhar com Deus. Deus não barganha com você. Deus não vai te dar o toma lá da cá. Ó, se você fizer isso, eu te dou isso. Não. Deus não te vê como uma criança birrenta, mal educada. Ó, se você parar de chorar, eu te dou um pote de sorvete. Ó, se você parar de chorar, papai vai te dar um celular. É claro que a criança vai parar de chorar para ganhar o celular. É claro que a criança vai parar de chorar para ganhar um pote de sorvete. Deus não quer barganha. Deus quer que você pare de chorar por conta própria, por você, pela sua vontade. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Quer chorar? Chora. Quer sofrer? Sofra. Quer alegria? Estou aqui. Quer a salvação? Estou aqui. Então Deus respeita o livre-arbítrio. Nós também temos que respeitar o livre-arbítrio do próximo. Então, quando eu estava falando que eu respeito as religiões, com tudo que eu já ouvi e que ainda vou ouvir, eu continuo respeitando. Por quê? Porque eu sei que são seres errantes como eu. Ninguém que está aqui hoje na Terra é 100% certo. Nós estamos em busca, nós estamos caminhando na busca da nossa evolução espiritual e moral, de se melhorar. É isso que nós estamos aqui. Então, não tem entre nós agora, em carne e osso, pessoas 100%. Já tivemos alguns que eram 80%, 70%, né? 90%, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi. Mas 100% entre nós, só um, em espírito, Jesus Cristo, só Ele. Então vamos continuar nos baseando por Jesus. É claro que nós estamos distante de Jesus no termo de evolução moral e espiritual, mas nós estamos buscando, nós estamos caminhando, nós não estamos estagnados, cristalizados, parados, alguma coisa cair do céu. Não, nós estamos buscando conhecimento, nós estamos buscando ajudar o próximo, porque é isso que Deus, é isso que Jesus quer. Então, quando eu falo que eu respeito as religiões, é porque eu respeito. Eu respeito. Mas é aquilo que eu falei, nem tudo que está dentro da Bíblia eu tenho que concordar, porque eu tenho o meu livre-arbítrio. Não estou falando de 100%, mas 10% eu não concordo. É um direito meu. Por isso eu estou errado? Porque eu teria que concordar 100%? Então eu teria que ser um robô programado. Você foi programado para aceitar a Bíblia Sagrada 100%, sem nenhuma reclamação. Pronto, tá aí o robô, Alex? Não, eu tenho direito de concordar e de discordar com certas opiniões no que está escrito. Eu posso ler, eu posso buscar, eu posso me equivocar, eu posso acertar. Isso está dentro da minha caminhada, o acerto
e os erros, a evolução e o atraso. Porque eu também posso me atrasar. É claro que o espírito ele não vai retroceder, ele não vai voltar. Não. Ele vai ficar estagnado. Mas essa parte que ele está estagnado, porque nós podemos ficar estagnado em espírito ou evolução, ou buscar evoluir. Correto? Nós não vamos andar para trás. Nós vamos ficar parado ou andar para frente. Quando você fica parado, isso é um atraso, porque você está perdendo tempo na sua evolução. Não é que você, de um ser evoluído, passou por um ser das cavernas de novo. Não, não é isso. Você vai ficar parado. E esse tempo você está perdendo. Por quê? Porque você quer. É uma escolha sua. É uma escolha sua. Então, quando eu falo que eu respeito, é porque eu respeito. Mas muitas das coisas eu discordo. Ok? Eu tenho aqui algumas perguntas, né? E aí a gente faz as perguntas e manda as respostas. Até mesmo porque essas perguntas eu até recebi, né, anteriormente, fazendo algumas analogias aqui à parte da religião, do preconceito, né? Como é que funciona. Eu tinha anotado. E aí eu resolvi trazer para esse tema de hoje. Então, primeira pergunta. O que pode ser considerado preconceito religioso? Pode-se definir a intolerância religiosa como um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas, discriminatórias e de desrespeitos às diferentes crenças e práticas religiosas, ou a quem não segue uma determinada religião. Então aqui, quando fala-se sobre o preconceito religioso, é quando você está dentro da sua religião, que você acha que é a certa. Não vou citar nenhuma aqui, tá? Para não direcionar, né? Então, quando você está dentro da sua religião, que você acha a sua religião certa, você acaba ficando alienado com aquilo. Você não consegue enxergar outras religiões. Você não consegue enxergar Deus, o seu Deus que você cultivou. Você não consegue enxergar em outro lugar, porque você acha que aquele Deus que você acredita, que você cultivou, ele é único, soberano na sua crença, dentro da sua religião. E os demais que não pensam, que não agem como você, eles são considerados pessoas que estão fora da religião, fora de Deus. Isso não é o certo. Então acaba, né, entrando dentro da intolerância religiosa, né, que é um conjunto de ideologias e atitudes ofensivas, discriminatórias e desrespeito às diferentes crenças, que nós temos diferentes, né, inúmeras crenças hoje no nosso Brasil. Não estou falando nem no planeta Terra, mas estou falando aqui no nosso Brasil. E dentro de cada uma existe uma pessoa certa, com o seu Deus certo, com as suas atitudes certas. E as demais que não seguem, acabam entrando em conflito. Você já parou para imaginar? Agora eu vou ter que citar o nome, né? A Igreja Católica, a Igreja Evangélica, a Umbanda, o Kardecismo, o Budismo. Falei quantos aqui? 6? Então já são 6 deuses. 6. A Igreja Católica tem o seu Deus. A Igreja Evangélica tem o seu Deus. A Umbanda tem o seu Deus. O Kardecismo tem o seu Deus. O Budismo tem o seu Deus. Cada um tem o seu Deus, cada um cultivou. Vou lá, vou cultivar, vou botar a sementinha, vai crescer essa árvore maravilhosa aqui. Essa árvore é Deus. Não, a minha é mais bonita do que a sua. Não, a minha, ela me ajuda. A sua não te ajuda, não. Não, a minha, ela fala comigo. Não, a sua não fala com você. Cada um vai puxar a sardinha para o seu lado. E Deus não trouxe isso. Jesus não trouxe isso. Jesus era único. Ele caminhava e com ele arrastava multidões. Quando ele parava a sua caminhada, ele parava e sentava, todos sentavam no chão, debaixo de um céu, para falar de amor, para falar do Deus, para falar do Pai. Ele não ia caminhando até achar um templo. Pregava, sim, dentro da casa, sim. Chegava para pernoitar numa casa onde tinha os seus familiares lá. Jesus pernoitava.
ele falava de Deus para aquela família, para aquela multidão que estava lá fora. Mas não era criado nenhum templo como hoje. Hoje tem templos que custam milhões. Milhões. A Igreja Católica hoje é toda trabalhada em ouro. É rica. É certo? É errado? Não sei. Cada um sabe daquilo que está plantando, porque vai colher. A igreja evangélica é só no trabalho de dízimo, dízimo, dinheiro, 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 dinheiro. Aí você vê aquelas pessoas bem vestidas, bem trajadas, com relógios caríssimos no pulso, com carros luxuosos, com casas luxuosas. E o fiel, o sofredor, o assistido, passando fome, sem ter aonde morar. É isso que Jesus trouxe para nós? Não. Por isso que eu falo que eu discordo de muitas coisas. Respeito, mas eu discordo. Eu já fui da igreja evangélica, saí porque eu não concordava com muitas coisas. Foi aquilo que eu disse. O pastor atrás de um púlpito, um ser errante como eu, queria conduzir a minha vida. Mas quando eu fui saber da vida dele, era toda torta. E eu peguei e falei, não quero isso para mim. Eu não sou obrigado a ficar aqui. Eu posso conversar com Deus e com Jesus dentro da minha casa. E saí. Saí. Eu já fui da igreja católica. Já vi coisas erradas. Muito novo. Muito novo. Vi coisas erradas. Peguei e saí porque eu não concordava com aquilo. E jovem, novo, garoto, já não concordava. Depois que a minha filha veio a desencarnar, a falecer, a ter a morte do corpo, isso nós já temos aí 8 anos e 4 meses, eu fui muito bem recebido pelo espiritismo kardecista, mas não pelo ser de carne e osso, não pelo ser de carne e osso. Eu fui recebido pelos próprios espíritos, E ali eu fui conhecer o espiritismo na frente de um hospital onde a minha filha tinha sido levada, para onde ela foi socorrida. Infelizmente, os médicos não podiam fazer mais nada. E naquele momento, eu e a minha esposa estávamos entregando, devolvendo a filha que Deus nos tutelou durante 21 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Foi aonde eu conheci o espiritismo de Kardec. Ninguém, ser carne e osso, estava na porta da igreja, do hospital, para falar sobre isso. Não precisou um ser encarnado. Porque eu tive uma conversa espiritualmente. E ali eu dei início a essa nova caminhada, que é a caminhada da família enlutada, de um pai enlutado. Aonde eu tive força, até hoje eu tenho força. Graças a Deus, graças a Jesus, para continuar essa caminhada tão difícil. E eu digo para as pessoas, eu não era espírita. Foi a única que eu nunca adentrei. A única que eu entrei foi catolicismo e o evangélico. O catolicismo e o evangélico. Essas duas eu já tinha. A parte do espiritismo da Umbanda, eu já tinha frequentado. Mas não trabalhava, mas frequentava. Por curiosidade, porque eu sou um ser curioso. Eu gosto de saber o que está acontecendo, como é que acontece. Isso me leva a um certo aprendizado. A curiosidade também desperta o aprendizado. Mas o espiritismo de Kardec eu nunca tinha experimentado. Eu fui experimentar
na frente de um hospital, na entrega da minha única filha ao plano espiritual. Se a minha filha tem de desencarne 8 anos e 4 meses, eu tenho de espiritismo 8 anos e 4 meses. E não me arrependo. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque é o que hoje me sustenta. Porque se hoje eu não estivesse alicerçado debaixo dos meus pés, essa fé, esse comprometimento, essa determinação, esse acreditar que há vida após vida, acreditar que a minha filha está viva, eu, sinceramente, eu acho que eu não estaria mais aqui. Não estaria aqui gravando esse vídeo. Esse é um canal que foi criado para ajudar. Então, minha gente, eu acredito muito em todas as religiões. Mas muitas coisas que acontecem dentro dessas diversas religiões, eu não aceito e não sou obrigado a aceitar. E eu discordo plenamente com relação à intolerância religiosa. Eu não sou uma pessoa que sou adepta a isso. Eu sou contra a intolerância. Eu acredito que se Deus deu livre-arbítrio para cada um, que cada um faça aquilo que acha melhor com o seu livre-arbítrio, com a sua vida. Se quem está dentro da igreja evangélica acha que tudo que está acontecendo lá dentro é certo e quer continuar, que continue. Mas se você está vendo algo de errado, algo que não está certo, que não condiz com a sua essência, que não condiz com aquilo que você acredita, que você recebeu dos seus pais, a educação, a moral, saia, procure outra. Você não é obrigado. Jesus não trouxe o templo. Jesus trouxe o amor, a caridade, o perdão, a determinação, o comprometimento e, acima de tudo, a fé para com o nosso Pai. Vamos aqui à segunda pergunta. Como funciona o preconceito religioso? A intolerância religiosa ocorre quando uma pessoa discrimina outras por ter a crença ou religião diferente da dela. No geral, a discriminação é acompanhada de atitudes agressivas, ofensivas ou qualquer outra forma de ferir a dignidade religiosa do outro. Então aqui é quando eu vou dar um exemplo. Como eu falei, eu sou espírita kardecista. Dentro do espiritismo existe a psicofonia. O que é a psicofonia, Alex? É uma interlocução entre o seu ente querido que antecedeu ao plano espiritual, que morreu, né? Que vocês podem falar, morreu, faleceu, desencarnou. Então é uma interlocução, é um contato entre o espírito, o médium e você. Então você tem lá um ente querido seu que está no plano espiritual, para aqueles que acreditam. Ele faleceu, ele morreu, ele teve a morte do corpo. Então, o que acabou foi o corpo. O que continua é o espírito. O espírito, ele é para sempre, para quem acredita. Mas ele precisa fazer uma comunicação para aqueles que ficaram aqui na Terra. Como é que isso funciona? Existe o espírito, existe um médium e existe aqueles que ficaram. Então, o espírito nada mais vai fazer do que se utilizar de um médium de incorporação para utilizar as cordas vocais do médium para falar aquilo que deseja para aqueles que ficaram. Isso é uma psicofonia. Agora vamos falar sobre a psicografia. É uma comunicação entre um ente querido que está no plano espiritual, que se utiliza de um médium para se comunicar com aqueles que aqui ficaram. Como é que é essa comunicação? Através da escrita, psicografia, psicografar, escrever. Então, na maioria das vezes, esse espírito ele pega na mão do médium e começa a escrever. Na maioria das vezes, o espírito dita a carta, o médium ouve e ele escreve. Então, isso é o que eu acredito. É o meu conhecimento. É a minha doutrina.
É o que eu estudo. É o que me mantém vivo hoje. Aí agora vamos entrar aqui, como funciona o preconceito religioso. Aí, quem aqui, eu mesmo já ouvi falar muitas das vezes, que as cartas que a minha filha escreve, nada mais são cartas escritas por Satanás. Minha gente, você tem que ouvir isso ainda, hein? Você ainda tem que ouvir isso e ficar tranquilo. Então, isso é uma intolerância religiosa. O não respeito. Porque aquele que abre a boca para falar uma asneira dessa, uma maldade dessa, ele acha que tudo aquilo que ele acredita, ele quer que você também acredite. Que a crença dele é a salvação para você. Você está me entendendo? Só dei um exemplo só, tá, gente? Então é isso. Como surgiu o preconceito religioso? A intolerância religiosa no Brasil começou com a chegada dos portugueses, que trouxeram consigo o catolicismo, que, como a história conta, não aceitava nenhuma outra ideia que não fosse a sua própria. Desprezavam as crenças indígenas, as quais tinham como maléfica. Então, para você ver, lá atrás isso já começou. Chega ao catolicismo porque era muito forte, continua forte, mas era muito mais ainda. O catolicismo, ele mandava no país, ele decidia, continua, mas não tanto agora. Então, tudo aquilo que era de encontro, né, que era contra ao que eles pensavam, eles desprezavam, eles entravam no preconceito religioso. Então foi assim que começou. Qual o conceito de racismo religioso? É um conjunto de ideias e práticas violentas que expressam a discriminação e o ódio por determinadas religiões e seus adeptos, assim como por territórios sagrados, tradições e culturas, que representam uma sintonia do racismo. Qual é a religião que mais sofre intolerância religiosa? As pessoas violadas com mais frequência são pertencentes às religiões da Umbanda, do Candomblé e a doutrina do espiritismo kardecista. Então são essas três as mais atacadas, né? Por quê? Porque o que a Umbanda hoje mexe é aquilo que eu falei, gente. Existe o positivo e o negativo dentro da Umbanda, como existe o negativo e o positivo dentro da Igreja Católica e da Igreja Evangélica. Existe o negativo e o positivo dentro do Candomblé. E existe o negativo e o positivo dentro da doutrina espírita kardecista. O que nós precisamos fazer é respeitar e separar o joio do trigo. Nem todo mundo que é mal tem que ser misturado com aquelas pessoas que fazem o bem, que praticam o bem. Nós temos que saber separar. O que está sendo feito hoje é colocando todo mundo dentro do mesmo balaio. E nós precisamos separar o joio do trigo. E, acima de tudo, respeitar o próximo, o pensamento do próximo, a religião do próximo, a crença do próximo. Ok? É aquilo que eu falei. Nós não somos obrigados a aceitar. Nós não somos obrigados. Mas temos o real respeito para com as pessoas, para com Deus. Porque senão, quando você sai do respeito e entra no preconceito, você está saindo de uma fila para entrar em outra fila. Você está numa fila que você não precisa. Você está na fila do respeito que você não precisa se explicar com ninguém. Você não precisa dar explicações para ninguém. Você só continua respeitando. Agora, quando você sai da fila do respeito para a fila do desrespeito, você está entrando numa fila que você vai sim ter que se explicar o porquê você está praticando daquela forma, entendeu? Aí aqui, vamos dar continuidade, as perguntas acabaram, né? Você já ouviu dizer que, abre aspas, psicografia é alguém que recebe a inspiração de fazer alguma coisa, sendo essa inspiração vinda de demônios e não de Deus. Vou repetir. Você já ouviu dizer que, abre aspas, a psicografia é alguém que recebe a inspiração de fazer alguma coisa, sendo essa inspiração vinda de demônios
e não de Deus. Eu já cansei de ouvir isso inúmeras vezes. Vamos agora analisar essa frase? É aquilo que eu falo. Não concordo. Respeito e vou colocar o meu ponto de reflexão em cima dessa frase. Eu posso fazer isso. Eu não concordo com o que está escrito aqui. Não concordo. Não concordo. Mas respeito. E dentro desse não concordar e dentro do meu respeito, eu posso ter um ponto de reflexão. É como se a pessoa falasse assim, você não concorda, então me explica por que você não concorda. É aonde eu vou agora ter o meu ponto de reflexão, entendeu? Vamos lá. Psicografia é alguém que recebe a inspiração de fazer uma coisa. Ok. Porque o médium de psicografia, ele realmente é um trabalho. Eu tenho isso, eu entendo, eu trabalho junto, eu acompanho médios de psicografia. Então é um trabalho de Deus, é um trabalho divino, é um trabalho de amor, de caridade. Então ele recebe uma inspiração, não só do mentor que o acompanha. Mentor é aquele que é responsável por todo o trabalho daquele médium, sendo ele de psicofonia, sendo ele de psicografia. Então ele é o mentor, ele toma conta, está de frente a esse trabalho. Como Chico tinha o mentor dele, que era o Emmanuel, correto? Então, aquele ser é o mentor. Então, vamos botar como referência Chico Xavier. Então, a psicografia é alguém que recebe a inspiração de fazer alguma coisa. Chico Xavier, como médium, ele tinha um mentor dele, que era Emmanuel, que tomava conta de todo o trabalho de psicografia. E dentro desse trabalho, ele recebia essas inspirações, esses espíritos que já tinham feito a passagem, para se comunicar com os seus entes queridos. Nada mais do que isso. Ok? Aí continuando aqui a frase. Sendo essa inspiração vindas de demônios e não de Deus. Discordo. Eu discordo desse final da frase. O início da frase eu concordo. O final eu discordo. Por quê? Como eu já falei, né? Essa inspiração é uma inspiração de amor, de caridade, de ajudar. Vamos imaginar de novo Chico Xavier. Chico Xavier ele não destruía ninguém. Chico Xavier era amor, era caridade. O Chico viveu o tempo que ele tinha que viver aqui, naquela vida simples. O Chico, ele era para ser milionário, se ele quisesse, mas ele ia estar saindo desse trabalho, dessa inspiração, porque não era aquilo que Deus tinha para ele, não era aquilo que ele mesmo escolheu. Ele escolheu passar por tudo aquilo que ele tinha passado. Mas as pessoas rotulavam Chico como um ser que estava compacto com o demônio, porque ele recebia cartas consoladoras. Então, eu discordo, sendo essa inspiração vinda de demônios e não de Deus. Eu discordo. Porque essas inspirações, esse trabalho é de Deus, sim. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Como é que Deus... Não, como é que Deus não? Como é que aqui está falando demônio, né? Como é que o demônio não veio para destruir? Para enganar? A enganação é dentro da destruição. Tá, gente? Ó, enganar, destruir e mentir. A mentira, ela está dentro da enganação. É roubar, mentir, não é isso? Roubar, mentir e destruir. Isso. Roubar, mentir e destruir. Então, ó, roubar. Aqui não tem nada de roubo. Ok? Mentir está dentro da destruição. Quando ele mente, ele destrói. Aqui, para quem nunca participou de uma psicografia, para quem ainda não entregou um filho, não estou botando nem um pai, uma mãe, não estou falando que quem entrega um filho é mais forte de quem entrega uma mãe, quem entrega uma esposa, um esposo. Não estou falando sobre isso, tá? Estou dando um exemplo, porque eu sou um pai enlutado, eu tenho uma esposa dentro de casa que eu sei a barra que ela segura. Então, por isso eu estou dando esse exemplo. Cada um sabe aonde a dor, a saudade aperta. Ok? Beleza? Então, para deixar bem explicadinho. Então, vamos lá. Para esses que ainda não entregaram um filho,
pastores, padres, né? Padre não, porque não pode casar, até que eu sei, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. Então vamos lá. Pastor principalmente. Pastor pode casar, né? Pastor pode ter lá a esposa, pode ter filhos, tá tudo certo, beleza. Então vamos botar o pastor. Então, o pastor chega para você e fala assim, não, isso aí é coisa do diabo, isso é coisa do demônio, essas cartas psicografadas, o demônio veio para enganar, para destruir, para mentir, blá, 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 aquela coisa toda, que eu já estou cansado de ouvir. Aí é onde eu entro no mérito. Tá, tudo bem, o senhor está falando que ele veio para mentir e para destruir. Para matar, a gente não está em sintonia com cartas psicografadas para matar, mas estamos em sintonia para mentir e destruir. E aí eu falo para esse pastor, você já participou de uma psicografia? Deus me livre, eu não entro num lugar desse, isso é um lugar do Satanás. Tá, tudo bem, então o senhor nunca participou? Não, nunca participei, nunca vou participar, beleza. Falei, então tá bom. Eu vou falar para o senhor que eu já estou cansado, eu tenho uma prova viva dentro de casa, que é a minha esposa Andréia. Nós entregamos a nossa filha única, de 21 anos, Larissa. Ela sentiu um aneurisma, ela teve um aneurisma, sentiu uma dor de cabeça e desligou e nos deixou, nos antecipou a parte espiritual. Ok? Ok, beleza. Nós começamos a receber cartas psicografadas. Essas cartas psicografadas fez com que eu saísse do 0 a 100 de vida. Eu voltei a viver, eu voltei a comer, eu voltei a tomar banho, eu voltei a enxergar a vida não como ela era antes, porque está fazendo falta alguma coisa, mas pelo menos eu já consegui abrir os olhos para tentar enxergar. Eu já voltei a trabalhar. A minha esposa já voltou aí num salão de cabeleireiro para fazer um cabelo, para fazer uma unha, e estamos recebendo carta. Aí eu pergunto para ele, aonde que está o diabo em mentir e destruir? Porque ele pode estar mentindo, mas não entrou no mérito de destruição, ele está me ajudando. Eu estou melhorando. O que ele quer é a morte. Ele veio para matar, mentir, né? E destruir. Em vez dele mentir, destruir, para depois alcançar a morte do meu corpo, ele retirou a morte do corpo e está fazendo eu viver. Eu estou vivendo, eu voltei a viver. Ele está falando para mim, olha, sua filha está viva, sua filha está bem. Então eu não consigo. Eu falo para esse pastor, eu não quero que você acredite. Eu não estou aqui para empurrar pela goela abaixo. O que você acredita é o que você acredita. O que eu acredito é o que eu acredito. Mas não cabe o ataque. Não cabe o melhor. O meu é melhor, o seu é pior, o meu é Deus, o seu é Satanás. Não cabe a isso. Porque se você entrar nessa seara, você vai estar entrando na seara da intolerância religiosa. Você não vai estar respeitando o meu espaço, os meus pensamentos. Você pode discordar, mas você não pode ficar atacando. Ok? E eu falo isso para eles. E depois eles ficam pensando, analisando. Tem uns até que voltam a falar comigo. Você tem razão. Gente, eu falo para eles, você não tem a sua Bíblia Sagrada? O Espiritismo de Kardec tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que nada mais é a passagem de Jesus na Terra, que está toda dentro da Bíblia, que foi retirada por o Evangelho segundo o Espiritismo. E é o que nós seguimos, o amor de Cristo. O amor de Cristo. Teve uma vez que nós fomos resgatar um cachorro que estava por maus tratos, logo no início que a Larissa desencarnou. Eu estava fazendo esse trabalho com um grupo, e uma pastora foi comigo. E dentro do carro, ela até falou comigo, você está bem, né, e tal. Qual é a sua religião? Eu falei, eu sou espírita, kardecista. Ela já, né, tipo assim, opa, Satanás. E aí eu senti também aquilo, eu vi, né, eu tentei nem dar muita conversa, falei, não, eu vou falar para poder cortar logo, né. E aí ela falou assim, me fala um pouco sobre o espiritismo. Aí eu fui falando, chegou na hora das cartas psicografadas, que eu recebo cartas psicografadas, é o que me ajuda e tal. Ah, mas isso não é coisa do Satanás? Aí foi a explicação que eu dei para ela, essa que eu falei agora. Foi toda essa explicação que eu falei agora, sobre destruição, mentira, morte. E
ela falou assim, posso te pedir uma coisa? Eu falei, pode. Você poderia me presentear com um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu quero ler. Eu falei, posso. Eu arrumei um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e entreguei para ela. Ela leu e ela falou, olha, é isso que vocês estudam? Eu falei, é só isso aí que nós estudamos. Porque da Bíblia foi retirado tudo aquilo, foi assim, por exemplo, a Bíblia aqui foi fazendo assim, ó. Vamos estudar só o mais importante, que é aquilo que Deus, que Jesus trouxe para nós, o amor, amar. Se a gente não consegue estudar a Bíblia toda, vamos enxugar ela e tentar aceitar, acreditar naquilo que Jesus trouxe para nós. Já é difícil, né? E ela falou, olha, vocês estão de parabéns. Vocês estão estudando o que é o principal. E ela falou que a partir daquele momento, na igreja dela, ela iria dar maior ênfase a essa parte de Jesus, do Evangelho de Jesus. Primeiro as pessoas tinham que aprender o Evangelho de Jesus para depois abrir uma visão de toda a Bíblia. Eu achei aquilo muito interessante. Então, fica aí para vocês, pastores, vocês podem discordar da psicografia, vocês podem discordar do espiritismo de Kardec, mas vocês não podem atacar, porque isso adentra a seara da intolerância religiosa. E intolerância religiosa é crime. É crime. Vocês me entenderam? É crime. Respeitem como eu respeito vocês. Então respeitem. Vamos continuar aqui. O que podemos analisar do recebimento dos 10 mandamentos? Pronto, chegamos também num ponto crucial. Os 10 mandamentos. Como é que foi os 10 mandamentos? Não foi recebido? Não foi lá talhado em pedra? Alguém ditou, alguém talhou. Não foi assim? Sobe ao monte sem nada e desce com os 10 mandamentos para ser lidos a todo o povo que foi liberto. Então, vou mais ou menos aqui uma análise. O que podemos analisar do recebimento dos 10 mandamentos? Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que descrevem o nascimento da nação israelita milhares de anos atrás. A missão de Moisés era libertar os israelitas para que eles se tornassem uma luz para as nações vizinhas. Moisés começou liderando os israelitas, os judeus, a partir da escravidão no Egito, com uma missão de resgate conhecida como Páscoa, onde Deus libertou os israelitas de uma maneira que apontava para uma libertação futura para toda a humanidade. Mas o objetivo de Moisés não era apenas liberar os israelitas, resgatando-os da escravidão do Egito, mas também guiá-los para um novo estilo de viver. Então, 50 dias após a Páscoa, que resgatou os israelitas, Moisés os liderou até o Monte Sinai, ou Monte Horebe, onde eles receberam a lei. Então, quais ordens Moisés recebeu? A lei completa era bastante longa, com 613 comandos específicos, mas Moisés primeiro recebeu um conjunto de 90 pedras específicas, conhecida como os 10 mandamentos. Esses 10 formaram o resumo da lei, os pré-requisitos morais antes de todos os outros. Os 10 mandamentos, às vezes chamados de decálogo, são o poder ativo de Deus para nos persuadir a nos arrependermos. Aqui estão os 10 mandamentos escritos por Deus na pedra. Então Moisés os registrou no livro de Êxodo, da Bíblia. A Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam,
mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalhos algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Porém, em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Honrar teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do próximo, nem seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisas algumas que lhe pertença. Êxodo 20, versículo 1 a 17. Então aqui são os 10 mandamentos, né, de Deus. Como eu falei, muitas das coisas eu discordo, muitas das coisas eu concordo. Quando fala aqui que Deus, né, com todo respeito, tá, gente? Com todo respeito, quando ele fala aqui que Deus, ele fala aqui, olha, não te prostrarás diante deles, nem te prestarás cultos, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados. Eu não tenho esse Deus de castigo. Eu não tenho esse Deus de castigo. O Deus que eu acredito é um Deus de amor, um Deus de compreensão, um Deus zeloso, um Deus respeitoso, um Deus que respeita o livre-arbítrio de cada um. Eu acredito que Deus, ele não quer que o temamos, ele não quer ser temido. Eu acredito que ele quer ser respeitado como ele respeita cada um dos seus filhos. Então, muitas das vezes, as pessoas abrem as bocas para falar que o Deus, ele vai castigar, que o Deus vai destruir, que Deus vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Eu, Alex, eu não tenho esse Deus dentro de mim. Eu tenho um Deus de amor. É claro que tudo que eu fizer de errado, Deus vai estar olhando, vai estar observando, sim, mas ele vai estar respeitando o meu livre-arbítrio. Se hoje eu quero errar, se hoje eu quero fazer coisas erradas, se hoje eu quero pecar, eu irei colher mais tarde. O plantio, ele é facultativo. A colheita, ela será obrigatória. Foi como eu falei. Nada será varrido para debaixo do tapete. Então, essa parte de que há um Deus cruel, um Deus que castiga, um Deus que faz e acontece, eu não tenho esse Deus dentro de mim. Eu não tenho esse Deus acima de mim. Eu tenho um Deus do amor, da compreensão, da determinação, do comprometimento, da fé, do respeito para com todos, como ele somente deseja que os seus filhos evolua, cresça, aprenda, mas com respeito ao Pai. É isso que eu acredito. Ok? Dando continuidade aqui para nós terminarmos, que já está indo para 1h13, né? Podemos ter como uma psicofonia a extensa conversa com os seus escolhidos? É uma pergunta, né? Por exemplo, Deus, ele fez a sua escolha de quem ele iria conversar, de quem ele iria passar as suas vontades. Então nós podemos ter como uma psicofonia a extensa conversa com os seus escolhidos? É uma pergunta que fica aí, tá? Podemos ter como psicografia os 10 mandamentos que foram ditados por Deus? Porque foi ditado. São os 10 mandamentos de Deus. O que Deus quer? Então Deus fala e a pessoa, né, o médium, escreve. Podemos comparar o jogo de búzios no dia de hoje como o Urim e o Tumim? Aí eu vou explicar o que é o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim, depois vocês pesquisam aí, tá? Urim, U-R-I-M-E, Tumim, T-U-M-I-M. O Urim e o Tumim eram certas pedras que eles oravam e jogavam. Se elas caíssem com as pontas para cima, para o lado ou para baixo, eles compreendiam isso ou aquilo.
nota-se que isso é extremamente subjetivo e sem exatidão alguma. Em parte, parece até a mania que alguns têm de abrir a Bíblia aleatoriamente e seguir o que leu. Eu já vi pessoas agindo assim e quando a resposta não é boa, abre-se a Bíblia outra vez, até que a pessoa possa aceitar mais fácil. Então, essa parte aqui, né, podemos comparar o jogo de búzios no dia de hoje com o Urim e o Tumim? Sim, eu acredito nisso. Por quê? O jogo de búzios hoje, o que nada mais é? A pessoa lá, né, que trabalha com isso, né, o médium, eu não sei o nome, não vou aqui arriscar, mas eu vou falar a pessoa, com todo respeito, tá? Não é desrespeitando ninguém, é porque realmente eu não sei. Então, a pessoa lá que joga os búzios, como coloca cartas, essas coisas, né? Vamos botar assim. A pessoa que joga os búzios, o que ela faz? É um cesto, né? É como se fosse um cestozinho, é o local sagrado deles ali. Ele pega aquelas conchas, né? E joga aquilo ali. Umas caem para cima, outras caem para o lado, outras caem para baixo. Então, assim, aquilo é interpretado pelas pessoas, através da espiritualidade. E lá atrás, na época antiga, eles, né, antes de sair para uma guerra, antes de sair para um combate, eles eram orientados através dos profetas, né? Os profetas nada mais era do que aqueles que tinham uma visão do que iria acontecer. Não vai que você vai perder a guerra. Pode ir que você vai vencer. Vai por aqui, vai por ali, faz isso, faz aquilo. Mas quando não tinha os profetas, o que eles faziam? Eles jogavam, né, o Urim e o Tumim, que eram pedras que eles oravam, né, jogavam aquelas pedras, e se elas caíssem com as pontas para cima, para o lado ou para baixo, tinha um significado para eles, e eles respeitavam. Então a pergunta foi, podemos comparar o jogo de búzios de hoje com o Urim e o Tumim de antigamente? Fica aí. Para mim, com certeza. Tá? Então aqui, dando continuidade. O espírito de profecia. Na Bíblia, entendemos que o espírito de profecia, que é a inspiração do Espírito Santo, a quem estiver disposto a buscar o dom, está ativo e funcionando. A profecia é um ministério e hoje temos pessoas que têm esse dom. De certa maneira, vemos a profecia diariamente pela pregação do púlpito, que nada mais é que falar inspirado por Deus. O profeta, entretanto, tem o dom de forma ativa e diferenciada. É o próprio Senhor se manifestando e falando à pessoa de forma muito clara. De acordo com as informações acima mencionadas, podemos dizer que a comunicação do Espírito Santo através de um pastor, padre, pode ser uma psicofonia entre Deus e seu filho escolhido para trazer o conforto e a paz do espírito dos seus filhos? Então, o que eu li na parte de cima, vou repetir, tá? Só para vocês terem um entendimento. O espírito de profecia. Na Bíblia, entendemos que o espírito de profecia, que é a inspiração do Espírito Santo, a quem estiver disposto a buscar o dom, está ativo e funcionando. A profecia é um ministério e hoje temos pessoas que têm esse dom. De certa maneira, vemos a profecia diariamente, pela pregação do púlpito, que nada mais é que falar inspirado por Deus. O profeta, entretanto, tem o dom de forma ativa e diferenciada. É o próprio Senhor se manifestando e falando a pessoas de forma muito clara. De acordo com as informações acima mencionadas, podemos dizer que... Então, o que foi lido aqui é o que eles acreditam, é o que eles creem, e eu respeito. Então, diante disso que foi dito aqui, sobre profeta, profecias, Deus utilizando eles para falar, perfeito, concordo, respeito. Então eu vou fazer as minhas perguntas. A comunicação do Espírito Santo através de um pastor, padre, pode ser uma psicofonia entre Deus e seu filho escolhido para trazer o conforto e a paz do espírito de seus filhos? Será que tudo isso que foi dito aqui pode se considerar uma psicofonia? Porque não estava escrevendo, ele estava falando. Então a psicofonia foi como eu falei, é o espírito usando das cordas vocais, recebendo a intuição, falando sobre as cordas vocais do pastor, do padre, do médium, né? Todos nós somos médios, do médium, para com as suas ovelhas, os seus assistidos, os seus fiéis, para trazer o conforto
e a paz do espírito dos seus filhos. Nós poderíamos considerar isso como uma psicofonia? Eu vou responder, vou dar a minha resposta. Sim. Segunda pergunta. A Bíblia, propriamente dita, pode ser uma psicografia que veio como uma bússola para os perdidos? A Bíblia, ela foi escrita. Não foi o homem tirado da cabeça do homem, do coração do homem. Até porque ela era para ser escrita há muito tempo antes, se fosse dessa forma. Porque cada um ia escrever o que quer. Mas não. Foram palavras santas. Se não foi de Deus, de Jesus, pode ter sido por espíritos enviados por Deus e Jesus para que houvesse uma comunicação através de uma psicografia. Escrever através de receber a intuição do Espírito. Alex, você tem a Bíblia propriamente dita, pode ser uma psicografia? Para mim, ok. Nos dias de hoje, só os escolhidos estão dentro das igrejas no que diz respeito. A profecia é um mistério e hoje temos pessoas que têm esse dom. De certa maneira, vemos a profecia diariamente pela pregação do púlpito, que nada mais é que falar inspirado por Deus. Então hoje, o que nós estamos hoje vendo, observando dentro das igrejas católicas, dentro das igrejas evangélicas, dentro do próprio kardecismo, da Umbanda, de todas as religiões, é Deus se utilizando, eu, Alex, acredito nisso, é Deus se utilizando de ferramentas limpas que estão prontas para trazer, através de uma comunicação divina, a boa nova. Falando para todos nós, ainda há tempo. Largue de mão, deixe de mão essa discriminação, esse preconceito. Todos nós somos um só corpo, abaixo de Deus. Acima de nós, só Deus, Jesus. É o que nós temos que pregar, é o que nós temos que respeitar. Independente de uma religião A, B, C ou D. Independente de que um ser errante que está atrás de um púlpito, seja ele quem for, de religião que for, que ele respeite, que ele não pratique o preconceito. Porque nem todos aqueles, eu falo pelos pastores da igreja evangélica, que podem ter seus filhos, nem todos aqueles pastores entregaram ainda seus filhos. Não passam pelo que eu passo. Não passam pela que a minha esposa passa. Então entra nessa tolerância de que cartas psicografadas é coisa do Satanás, é coisa do demônio. Não façam isso. As cartas psicografadas é um santo remédio para uma mãezinha, para um pai, para uma esposa, para um esposo, para um viúvo, para uma viúva, para um filho que entregou um pai, entregou uma avó, um avô. Não faça isso. Você pode discordar, mas guarde dentro do seu coração. A boca fala o que o coração está cheio. O seu coração está cheio de maldade, de ruindade. Por isso que você fala isso. A pessoa que é boa, ela vai continuar sendo boa. A pessoa que é ruim, ela vai ser ruim. Ela vai piorar. E é o que você está se tornando. Uma pessoa má. Chegará o dia que vocês acreditam, eu também acredito, que haverá o arrebatamento, vamos colocar assim, que está dentro da Bíblia, né? E desse arrebatamento, aqueles que não estão dentro de uma igreja, estão tendo a sua vida em paz, na tranquilidade, mas que estão em comunhão com Deus, com Jesus, dentro dos seus lares, serão arrebatados. E você que anda vivendo a igreja, a pedra, o concreto, o dízimo, a intolerância religiosa, você não será arrebatado. E aí vai perguntar, ó Deus, o que foi que eu fiz? Eu era um ser que eu ficava 24 horas dentro da igreja. E Deus vai olhar para você e vai falar, isso tudo não é o suficiente, porque não foi feito com amor, não houve respeito, não houve comprometimento, houve o interesse particular de cada um de vocês em enriquecimento, lar, conforto, a melhor comida. E o seu irmão? Para finalizar, vou dar 2 exemplos. Eu estava na semana passada assistindo um vídeo e de repente me deu vontade de ligar a televisão.
Aí eu liguei a televisão. E olha que eu não sou de assistir televisão. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, na hora do almoço. Não sou de assistir televisão. Isso já tem 8 anos já. Eu não assisto mais TV. Eu assisto palestra, edificantes, construtivas, estudos, mas TV para mim já deu. Respeito quem assiste. Eu não quero isso para mim. É o livre-arbítrio. É o despertar de cada um. Eu despertei. Quem quiser, desperta. Quem não quiser, continua nessa ilusão de ótica. Então, me deu vontade. E eu parei, pensei, falei, mas por que eu vou? Eu, comigo mesmo, né? Por que eu vou ligar a televisão se eu não gosto mais disso? Mas aquela coisa veio na minha cabeça, liga de novo, mas liga a si mesmo. Aí eu liguei a televisão. Aí caiu lá num canal lá, que é um canal, eu acho que é de igreja, ou sei lá. E 2 rapazes bem vestidos, jovens, pedindo dinheiro, aí aquilo me chamou a atenção. Eles estavam falando sobre uma doação de cada pessoa, isso botando aí 1.000 pessoas doando, cada pessoa doando R$300. 1.000 pessoas doando R$300. E quem doasse R$300 seria abençoado por Deus. Deus, através de uma caneta que eles estavam doando, uma caneta simples. Através dessas 300 canetas que nós estamos doando, Deus está falando que vai fazer algo na vida dessas 300 pessoas. Porque dessas 300 pessoas que irão, dessas 1.000 pessoas que irão doar R$300, essas 1.000 pessoas irão receber cada uma caneta. E dessas 1.000 pessoas, Deus está conduzindo que são pessoas que não têm casa própria. E com essa caneta que chegará na sua casa, depois que você fizer essa doação de R$300, você estará assinando um contrato de compra de um imóvel. Olha que maldade. A pessoa do outro lado, que não tem a casa própria, que tem a fé, por isso que eu falo, a fé tem que ser raciocinada. Você tem que dialogar com a sua fé. Ela tem que estar alicerçada em Deus, mas você também tem que ter discernimento. Isso é certo? Isso é errado? A pessoa que é assim, que tem tem muito mais assim do que assim. Ó. Muito. E é onde eles entram no jogo. Então, 1.000 pessoas doando R$300. Essas 1.000 pessoas iriam receber uma caneta. Que essas 1.000 pessoas não teriam casa própria. E dessas 1.000 pessoas, através dessa caneta, essas 1.000 pessoas iriam estar assinando um contrato de compra de um imóvel. A pessoa que está do outro lado, que não tem esse discernimento, que não consegue enxergar que isso é um golpe, eu vou ser bem claro, para mim isso é um golpe, é um estelionatário, para mim é golpe, tá? Tudo bem que ele não está botando uma arma na cabeça de ninguém, mas isso é maldade. A lei daqui, ela não consegue enxergar isso como um crime, mas a lei de Deus consegue enxergar isso como crime, e vai ter que pagar. Aqui não vai pagar, porque isso não é crime. Ele botou uma arma na tua cabeça para pedir R$300? Não. Ele foi lá e abriu a boca na TV. Você doou porque você quis. Pronto. Ele roubou? Ele furtou? Ele matou? Ele te ameaçou? Não. E você doou? Doei. Beleza. Faça parte de uma estatística. Você foi enganado. Mas para Deus existe essa lei. E é uma lei que você mesmo vai ter que pagar. Aí você pode entrar no mérito. Ah, Alex, você lá atrás falou que Deus não castiga. Não, Deus não castiga. Quem se auto-castiga somos nós. Porque você sabe que isso é errado. E você faz o errado. E você sabe que vai ter a cobrança. Então Deus deixa você cometer o erro, pelo livre-arbítrio, você comete o erro, e depois você tem que se cobrar na lei. Deus só vai falar assim, ó, isso é errado. Tá aqui, ó. É errado. Cumpra-se a lei. Você não fez? Você não plantou? O plantio, ele é facultativo. A colheita é obrigatória. Venha colher, filho. Só assim você vai aprender. Então, esse é o primeiro exemplo que eu vi. Que eu recebi uma intuição de ligar a televisão. Eu achei aquilo ali um absurdo. O segundo exemplo é o seguinte, para nós finalizarmos. Eu trabalho, né? Eu sou militar, eu já estou na reserva, então eu tenho a minha aposentadoria, graças a Deus. Foram 30 anos de serviços prestados à Marinha do Brasil, graças a Deus. Exemplar, né? Sem nenhuma punição, graças a Deus. Mas eu precisei, né, ir para a reserva pelo motivo
do falecimento da minha filha para cuidar da minha esposa, para cuidar de mim e cuidar também da minha filha. E não me arrependo. Eu poderia estar até hoje, né? Eu poderia ficar pelo tempo ainda. Com 55 anos eu poderia continuar. Eu estou com 53, então eu tinha mais 2 anos pela frente. Mas tudo bem, está tudo certo. Então eu optei por voltar a trabalhar. Eu gosto de trabalhar com pintura, eu gosto de trabalhar com parte de encanamento, parte elétrica. Então eu montei um cartãozinho, marido de aluguel, e vou trabalhando. Toda hora chama aqui, faz ali, e dá um dinheirinho legal, não tenho o que reclamar, e também ocupa a minha mente, porque as pessoas falam, né, essa frase, né, mente vazia, oficina do cão. Então a gente consegue adequar tudo, né, ocupar a mente, receber um dinheirinho, tudo certo, beleza. Dinheiro lícito, trabalho lícito, tudo certo. Então, um belo dia, um amigo também que trabalha com isso, ele não pôde fazer o trabalho e me indicou para essa pessoa. Olha, entre em contato com o Alex que ele faz esse tipo de serviço. E essa pessoa, ela entrou em contato comigo. E eu fui, atendi ela e ela falou, olha, eu preciso colocar um varal de cortina no apartamento e tal, não sei o quê. Quanto é que você cobra, quando é que você pode? Eu passei o preço para ela e falei quando é que eu poderia ir. E fui. Chegando lá, né, é o que eu falo, eu me coloco como uma ferramenta limpa na mão da espiritualidade, tá? Eu sempre me mantenho limpo, procuro me manter limpo para que a espiritualidade possa utilizar da melhor maneira possível. Então, no sábado, aí marcou no sábado, quando eu cheguei lá, o porteiro já encrencou, não queria deixar eu subir, porque falou que no sábado eu não poderia fazer serviço no prédio, e eu achei aquilo estranho, porque no sábado pode-se trabalhar até meio-dia, mas eu não entrei em atrito com o porteiro, com o zelador, o responsável pelo prédio. Eu falei, olha, eu vou passar para quem de direito, né? Liguei para a moradora e falei, olha, eu estou aqui embaixo do prédio, na portaria, e foi informado que eu não posso adentrar para fazer o serviço, porque o estatuto diz que não pode fazer barulho no sábado. E se eu entrar e fizer barulho, a senhora pode tomar uma multa do próprio condomínio. Ela falou, como é que é? Eu falei, foi o que foi passado para mim. Ela, espera um momentinho que eu vou entrar em contato com o síndico. Aí entrou em contato com o síndico e tal, daqui a pouco ela me ligou, pode entrar. Você pode entrar sim. Entrei no prédio, eu falei, e aí, a senhora conversou com o síndico? Ela falou, não estou conseguindo falar com o síndico, mas você vai poder fazer o trabalho sim. Eu falei, beleza, a senhora que manda. Aí eu comecei a fazer os trabalhos, tal, começamos a conversar, bater um papo, tal, começou a fluir o assunto. Ela é evangélica, a família é evangélica, ela está passando dificuldades com a filha, dificuldades com o esposo. Esse apartamento era do pai dela, é do pai dela, e ela tem como um ponto de refúgio, né? Quando ela quer refletir um pouco, conversar com Deus, ela vai para esse apartamento, fica lá um tempinho e tal, e depois ela volta para casa. Ela não mora lá. Isso foi dito por ela. Beleza. E aí começamos a conversar. Ela começou a abrir o coração dela. Eu falei da minha filha, né? Eu falei que eu sou espírita. E ela começou a abrir o coração dela. Passando dificuldade com a filha, passando dificuldade no casamento, porque não de marido, vou dizer assim, um problema amoroso, né? De amor, né? Não, é um problema que o marido, em vez de dar a razão para ela, como mãe, dá razão para a filha. A filha já tentou suicídio, então eu acredito que o marido fique com medo disso e vai passando a mão na cabeça para que a filha não venha a fazer nenhuma besteira. A filha enxergou isso, né, como um ponto de fraqueza e ela consegue manipular o pai, e a mãe está enxergando isso. E ela falou que já conversou com Deus, já pediu a Deus, e nesse dia ela falou que conversou com Deus, pediu a Deus que enviasse, né, algum sinal, alguma coisa para conversar, para alertar, né, para ajudar ela. E quem chegou fui eu. Nesse sábado eu era o único que eu iria fazer o serviço ali, e dali ela não ia fazer mais nada. Então, nós conversamos, eu terminei o serviço foi mais rápido, o que demorou foi o atendimento fraterno, que eu amei, eu adorei, porque ajudar as pessoas é muito bom. Então, eu terminei o serviço e fiquei fazendo o atendimento fraterno, que nós chamamos de atendimento fraterno, quando você para ouvir a pessoa, quando você fala algo, se coloca à disposição da espiritualidade para que a espiritualidade possa usar as suas cordas vocais para falar através da sua boca, das suas cordas vocais. Então foi isso que eu fiz. E eu falei.
de vez em quando me batia uma dúvida, falava, será que sou eu? Será que não sou eu? Meu Deus do céu, será que eu estou fazendo a coisa certa? E a espiritualidade, ela falava, mantenha-se calmo, está tudo certo, confia, acredite, você não está aqui por acaso. E eu falei, eu lembro que no final eu falei para ela assim, olha, eu estou indo embora, mas eu vou pedir uma coisa a você. Ao final dessa nossa conversa, escolha um canto do apartamento, coloque o seu joelho no chão e agradeça a Deus. Agradeça a Deus e confia nele, vai dar tudo certo. Não há mal que dure para sempre. E eu dei um abraço nela e ela chorava. E ela falava para mim assim, eu pedi tanto para Deus me dar uma luz e Ele me enviou você. Então, final da história. Se o espiritismo de Kardec, se eu faço parte desse satanismo, se eu sou o diabo em pessoa, se eu vim destruir, matar, mentir, por que Deus me utilizou para ir lá falar com essa senhora, com essa mãe aflita? Por que Deus fez isso? Utilizou do trevoso. Eu sou espírita. Por que não mandou um evangélico lá? Por que não tocou no coração de um evangélico? Do pastor para poder chamar ela para conversar? Cadê o pastor que não consegue enxergar isso? Por que ela não foi abrir o coração dela para o pastor? Por que o pastor ainda não foi nessa casa fazer uma oração? Sei lá. Por que eu fui utilizado para isso? Eu que sou um pai enlutado, eu que sou espírita kardecista, eu que recebo cartas psicografadas, que é coisa do demônio. Por que eu? Por que não você, o certinho? Pastor? Ser errante? Por que você não foi utilizado? É aquilo que eu falei. Quando eu falo na parte dessa profecia de se levar aqueles escolhidos e ficar aqueles que não são escolhidos, o arrebatamento, eu não tenho essa visão do arrebatamento, nesse sentido, da igreja. Eu tenho a visão do espiritismo. Será separado, sim, o joio do trigo, em vários tipos de conhecimentos, dentro da doutrina espírita, dentro do catolicismo, dentro da igreja evangélica, será separado o joio. Isso é certo, como Deus é certo em todas as religiões. É certo que será separado o joio do trigo. Aqueles que evoluírem irão dentro do espiritismo. Aqueles que evoluírem continuarão no mundo regenerador, porque nós estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Aqueles que se regenerarem irão para um planeta regenerado. Aqueles que não conseguirem se regenerar, aquele que continuar sendo mal, sendo ruim, fazendo coisas erradas perante a Deus, as leis de Deus, serão enviados para um outro planeta, adequados a ele. Você percebe como é que as coisas funcionam? Se você gera energia positiva, você vai para um planeta que gera energia positiva. Se você gera energia negativa, você vai para um plano que gera energia negativa. É lei de atração. Você está me entendendo? A atração da bondade atrai bondade, a atração da maldade atrai maldade. É isso que eu, espírito, acredito. Mas está dentro de todo o contexto de separação do joio do trigo. Ok? Então, chega aqui ao final. Que Deus, que Jesus, que Nossa Mãe Santíssima abençoe a cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja.